Descontraído, sem, sabe? Bem, a gente tá recebendo aqui hoje o pessoal, as meninas aqui da Xavier Redações, né? Um cursinho preparatório focado no Enem, focado em redação, né, Maninho? Exatamente. É a Carol e a Arielle. As irmãs Xavier. Exato. XR. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bem, a gente tá nessa semana, né? Nesse final de semana vai ter o Enem. E a gente vai conversar um pouco sobre as dicas também, né? Sobre para o pessoal que vai fazer. A gente sabe que está na reta final. Ainda dá tempo de estudar alguma coisa ou não? Já passou? Tá bem pertinho, né? Nunca é tarde pra gente conseguir o que a gente quer, então basta ter foco. Mas aí estamos agora próximo ao dia, já vai ser domingo. É uma aflição tamanha estudar em cima da hora. Então o importante é mesmo se preparar antes. No caso, a redação já é esse domingo ou é o próximo? Esse domingo. Esse domingo já? Exato. Já começa com... Exato. Temos aí 45 questões de linguagens, mais 45 de humanas e o texto dissertativo argumentativo, que é a redação. Então, no primeiro dia são 90 questões. Exato, Isso, mais a redação. Cara, cansativo, então é uma né? prova de resistência também, né? Assim, a gente estava falando aqui também com o Dr. Ricardo, o psicólogo Ricardo, que as pessoas ficam muito ansiosas para responder, tanto não sabe se responde primeiro a redação ou vai para as perguntas. O que você acha, assim, vocês, né? Interessante, ir logo na redação ou ir para as perguntas? É normal você ver logo o tema. Isso para qualquer pessoa diz assim, eu estou muito ansioso para ver qual vai ser o tema desse ano. Então... Vocês têm alguma aposta já do qual é o tema, não? Nós temos, sim, mas aí não em relação a tema, em relação à vertente. Porque quando a gente... temáticos, eixos temáticos. Porque quando a gente aposta, a gente precisa saber o eixo pertinente para isso. Mas aí, em relação à primeira pergunta, quando a gente fala em relação a primeiro responder a prova ou primeiro fazer a redação, todo aluno ele vai primeiro procurar o tema. Vocês lembram que antigamente o Enem ele colocava a avaliação com a proposta atrás. Então todo mundo sabia onde estava. Quando ele colocou no meio, todo mundo, ai meu Deus, e agora a minha prova não tem. Eu lembro ainda quando eu participava e eu como fiscal, uma das perguntas à turma, minha prova não tem a proposta do Enem, e agora? Só que ela estava no meio. Então assim, primeiro Sim. todo mundo vai ver. Queira ou não, você comece a responder as perguntas, você vai ter aquela curiosidade de olhar, porque a redação é peso, é nota 1000. Logo, eles vão em cheio no tema da redação. E para primeiro fazer a avaliação ou primeiro começar a produzir o texto, a sugestão que nós damos é anotar algumas observações, conceitos chaves logo no início, né, Li? Isso. Porque tá com a mente fresca, ainda não começou a ler nada, ainda não começou a pegar todo aquele processo de prática, porque precisa ter prática. Então, você anota alguns conceitos chaves, o que é que eu lembro desse tema? Porque nosso trabalho é da seguinte forma, o aluno ele precisa enxergar o tema e deduzir as teses e saber o que vai escrever.
Então, primeiro ele faz o projeto de texto, né, Lê? A Isso, gente organização trabalha do texto. nessa organização Como primária. se fosse aquela explosão de ideias. Exato. Isso, a organização isso. das ideias. Então, primeiro organiza as ideias para depois iniciar. Ah, Carol, eu quero primeiro fazer as questões para depois ir para o texto. Então, primeiro fazer esse projeto de texto, depois começa, até porque tem alguns textos que poderão ajudar no argumento. Vocês sabiam disso? De outras questões. Isso. Exato. As questões em relação a linguagens podem ajudar na argumentação. É tudo ligado, gente. Então a ideia seria, tipo, você dá primeiro uma olhada nesse tema E fazer levantamento de para dados. você ter um norte. Exato. E deixa a cabeça pensar. Aí você vai para as questões Isso. Que, inclusive, as questões podem ajudar na Pode parte de dar linguagem, pistas, né? né? Isso. e depois você vai Começa a montando o formar o texto. texto. Tivemos resultados muito pertinentes ano passado. E a aluna que conseguiu 960. 960. Exato. Aluna do cursinho de vocês. Isso. Ela, a aluna Tarsila, inclusive, ela comentou que uma das coisas que ela fez foi realmente trabalhar por partes. Então, construiu logo, aí depois foi fazendo as questões, voltando para o texto. Não é uma didática de todo mundo, compreendo. Então, quer fazer logo o texto? Pode sim. Quer responder logo as questões? Sim. Quero ficar aí entre produzir, olhando as questões e depois voltando? Também pode. Mas é muito caráter pessoal mesmo, sabe? Nós tivemos resultados 940 também, que foram pessoas que começaram a produzir o texto e aí continuaram sem ter o olhar nas questões para depois voltar. E aí são resultados bons, resultados pertinentes, mas depende da didática de cada um. Então a gente sugestiona, porém é mais seguro você saber no que é que você comporta em seu, na sua prática, na realidade, no que você planeja durante o ano inteiro. Não é, Lê? No caso, é a organização do tempo, né? O candidato ele deve organizar o tempo de fazer as questões e também o tempo de realizar o texto dissertativo argumentativo. Uma das coisas da gente também em relação ao tempo é porque nós pegamos muitos alunos, não foi, Lê, que passava aí uma semana para produzir o texto. Isso é muita redação. coisa. E assim, a questão também do tempo é nas questões também, que a pessoa Isso. pode perder muito tempo lendo e relendo, né? A dúvida nas caixas de banana. Nós fazemos assim mentorias em grupo ou individual, dependendo da necessidade, de forma semanal. E uma das falas de um dos nossos alunos foi: recebi 920, mas não estou feliz. Como assim? Aí a gente vê que não só é redação, né? É todo um trabalho em relação ao psicológico, ao estar preparado. E a pergunta da gente, e qualquer pessoa, por quê? Um notão e ainda não está feliz. Porque eu passei a semana inteira para produzir um texto. Então é trabalho, é empenho, é luta. E quando a gente fala em redução do tempo, é sentar com o aluno e escrever com ele na sala. Isso. Vendo as principais dificuldades. E hoje ele consegue realizar com 1 hora e meia, e tem a segurança de já fazer na folha oficial. Porque ele... Já fazer direto, né? Exato. No final. Inclusive, é bem complicado essa questão de já... Porque tem toda uma questão de erros, né? Que não Isso. pode ter. Se Rasura, rasurar né? o que faz. Tem toda uma questão, exato. assim. Tem, inclusive, a forma correta de rasurar, não é? Ou não? Quando você rasura, você já não acerta, né? Porque Já. não é forma correta de rasurar, é forma correta de corrigir o seu erro. Então, quando a gente erra, é notório que não pode rabiscar com a caneta, passando aí algo como se trouxesse para a palavra uma esconda para ele. Então, você não pode trazer todos os borrões para que cubra Não- totalmente não a palavra. pode riscar. Você passa só um tracinho Tracinho. e escreve o correto na parte de cima. Entendi. Ou ao lado. Para otimizar espaço, eu indico que escreva em cima. Porque não é como você escreve, é como você argumenta. Mas mesmo rasurando dessa forma correta, perde pontos ou não? Não. Não. Se você passar um tracinho no que você errou, só um tracinho, tá? E aí escrever na parte de cima não perde pontuação alguma, porque você corrigiu o seu erro. Não fez borrão, porque não riscou ela por completo. Mas aí só um tracinho e reescreveu. Né, Silene? Isso. No caso, ela levantou um ponto interessante, que é a gestão do tempo. Existe uma média de tempo, assim, para realizar a redação?
que não atrapalhe as outras questões, né? Porque provavelmente você tem que ter Se um é mínimo 10 também para as minutos, questões, 20 né? minutos, 1 hora. Sim, com certeza. Quando a gente fala em relação ao tempo, é 1 hora no máximo, tá? Pode Redação. passar mais, redação. Pode passar mais um pouquinho? 1h10, 1h20 no No máximo. máximo. Porque vai perder em relação a tempo para as questões. Se você tem 90 questões, você não só tem o texto, então tente gerir o seu tempo. 1h20 no máximo. Um dos maiores resultados da gente, ano passado, conseguiu fazer em 48 minutos. 48 minutos. Exato, porque já vinha testando em casa o tempo, soltava o cronômetro e fazia. Uma das coisas que a gente também indica para os alunos, que eu até achei interessante nessas últimas correções, é que alguns já estavam colocando na parte de cima quanto tempo. Então, a gente pegou aí 1h09, a gente viu que eram minutos, assim, contados. 1h30, e aí eles colocavam mesmo o tempo em relação a cronômetro para administrar o tempo de forma adequada. Outra coisa também interessante é que, além do tempo, além de organizar, tem a quantidade de linhas, não é? Sim. Que você não pode extrapolar, não encher linguiça e nem ser muito resumido, né? Quais são as regras para essas linhas? Quantidade de linhas. Tem essa regra? E também tem a questão do se usa ou não título, né? Não tem isso também? Tem sim. O título ele não é obrigatório, né, para a redação do Enem. Mas pode se colocar. Pode-se. Porém, Só que é uma Mas brecha a aí- mais para é. você errar, né? Porque você pode errar. Vai que fala um tema e fala sobre outra coisa, né? Pode acontecer, né? não sobre isso. Todos os textos de nota 1000 que são notas máximas publicadas não são textos mais com título. Fala em pode-se usar por quê? Porque no SSA 3 é obrigatório. É obrigatório. Então, não é uma lacuna para dizer a você, não pode usar. Pode, mas lembrando que aluno nota 1000, aluno 900 mais, é aluno de não colocar título em redação. O título já vem incluído na introdução, então, criatura, não perde, Então é melhor não não- É, melhor perde. É melhor não arriscar. perde, arriscar. porque Tem mais você... a perder, né? Exato, porque você já vai colocar na sua introdução. A introdução é cartão postal, é para dizer ao corretor assim, olha, tô por aqui e vou falar disso, tá? Aham. Então, Ainda- não coloca. Ainda nessa questão das linhas mínimas, eu lembro de uma história, eu acho que já faz um tempo, em que alguém colocou uma receita de miojo no... Eu não sei se De lembra. quê? De miojo na redação. Eu não vi Lembra isso, dessa não. história? Acho que eu lembro. sim. Agora, assim, é tipo assim, 10 linhas, 15 linhas, tem esse mesmo, a quantidade? Ou não? Tem sim. Quando você foge do gênero textual, você foge da redação. Você foge do que você deveria escrever. Então, fugir totalmente do gênero ou colocar lá só uma linha. Eu já vi também esse caso. Não sei. Não sei fazer. Ou uma interrogação. E Uma aquele... interrogação? Desenho. Não teve um caso do tic-tac, não foi? Também. O caso teve o tic-tac até o final. Para vocês terem noção do quão isso é tão complicado, se o aluno ele escreve o texto, redação completa, tranquila, mas no meio do texto ele faz aí um sinal gráfico, o que é que a gente chama de desenho. Esse era, meu amigo, aquela margem foi feita para a escrita do texto dissertativo argumentativo. Então, nada de desenhos, nada de trocar o gênero. Vamos cumprir o que é para ser cumprido. O pior ainda nessa questão das linhas é que você precisa escrever até o final, não é isso? Não tem essa questão ou já... Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Temos textos nota 1000 que não bate 30 linhas, não. Não, mas eu tô falando assim, no caso das frases. Elas têm que... A organização Né? da disposição das palavras. Não, a organização dos margem? parágrafos, Dos a parágrafos. margem, sim. Ela que- precisa ter 30 linhas, tá? Mas para escrita, não. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a introdução, o aluno pega 7 linhas, por exemplo, no D1 e no D2 pega mais 7. E na conclusão pega mais 7, por exemplo. Esse D1 e D2 seria o quê? desenvolvimentos do texto. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento Tô 2. desatualizado. No caso, a gente já entra em outra questão, que no caso é a estrutura, A estrutura né? textual. Exato. Vocês têm muito, assim, de dar para o aluno, tipo, a estrutura e tal, ou não?
São fases, né? A primeira parte do curso é apresentar ao aluno o que é esse gênero. Muitos alunos ainda em ensino médio, isso é uma problemática tamanha, uma problemática social, não só O que em seria esse, território. quando você fala gênero, o que seria esse gênero? Gênero textual é o que se apresenta, é o Sim, texto sim. em si. Agora a gente está fazendo o quê? Conversando. Tá certo. Uma receita é o quê? Um gênero textual. Entendi. Um Bula de estilo, remédio, como fosse um tirinha, estilo. exato, o estilo. É como o texto ele se apresenta, seja texto discursivo ou texto escrito. No caso do Enem, você não pode falar em primeira pessoa, né? Tem todas essas... Sim, essa é uma das observações. Nem primeira pessoa do plural, nem primeira pessoa do singular. Tivemos textos, nota máxima, que tem só um registro de primeira pessoa em relação a nós, por exemplo. Não coloca nós, coloca o sujeito oculto e aí vai colocar só, por exemplo, podemos, tá? Um só é aceitável ainda em relação a C1, que é a competência 1, que visa só gramática. É aceitável em relação a tirar 160 nessa competência, mas aí contando mais de um erro em relação ao plural, tá? Aí já é penalizado na competência 1. Visando que essa nova banca, perdão, Uhum. a nova banca, a SUESP, né, Lili? A SUESP, Sebrasp, ela está bem rigorosa em relação à correção. Então, cabe aí aos alunos estarem ansiosos quanto a gente também. O que é que eu quero dizer com isso, Carlos? No caso, vamos lá. A banca do Enem mudou. Mudou, sim. Aí Era vai ser FGV. Isso, Agora, o estilo de correção e formato vai ser a CESP. Mas a prova também muda as questões? no caso, é a forma como é corrigido, né? A forma de correção, em relação Mas eu acho que vai ser em múltipla escolha do relação mesmo a... jeito, né? Sim, Sim. sim. Só uma observação, não foi, Lê? Que a gente De mudança. percebeu em relação à mudança. Pode falar. Você- Em relação à mudança, vai ser colorido agora. Antigamente tudo preto e branco. Ah, As questões As imagens, serão, questões as imagens imagéticas coloridas. coloridas E em agora. relação à troca aí da banca, rigoroso em relação a trazer a correção aí, mais de um erro de vírgula, por exemplo, o mais tradicional, o erro possível. Mais de um, você já perde pontuação. ficou mais Você não rigoroso. fica com 200, você fica com 160. Então eu nessa redação ia sofrer, viu? No caso, ficou mais rigoroso essa parte da... Sim, bem mais. Eu acho essa questão interessante de colorido, porque, assim, às vezes a impressão não ajuda, né? Eu acho que vai ficar melhor, ou não? Padrão. Porque, Em assim, Mas eu relação, acho que não em tinha relação ao problema. visual, não é? Não tinha problema Não, de não, impressão. impressão não. Só em relação ao visual. No campo Acho que era o visual. cansativo, né? Isso era uma forma que cansava, né? Eu Quando acho. a gente vê algo colorido, eu fico animada, vocês não, né? Uhum. Então, traz algo para instigar, tá? É importante, sim. Mas aí a banca mudou e o formato ainda não. Um dos pensamentos aí para 2024 é trazer as questões dissertativas para dentro da prova. Então, caprichem. 2023 precisa ser um ano de muita aprovação. Precisa ser um ano de valorizar todo o esforço que aluno de ensino médio, não só do cursinho, precisa ter, porque 2024, um dos planos é colocar questões para dissertar, tá? E matemática para deixar o cálculo, para deixar tudo explicado. isso não é nem... Exato. Fora redação. Cara, então aí estão querendo complicar mais ainda o Enem. Ó, eu falo assim, brinco com a questão do Enem, mas assim, em todas as provas que eu fiz, eu teria uma nota boa. Tanto na redação quanto nos questionários, né? Só que eu revisando algumas redações bem antigas, você tem acesso, né? Pelo site. Tem sim. Daí eu tava olhando e todas as minhas redações começavam do mesmo jeito. No mundo em que vivemos, era só assim. Por quê? Porque isso era o meu desbloqueio. A partir daí eu conseguia falar sobre muita coisa. Eu não tinha claro na mente do D1, D2. Eu não tinha. Estrutura, né? A minha era assim. Introdução, eu sabia que tinha uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. De onde eu tirei essa minha prática de escrever, de ter ideias? O professor Jerônimo, vocês conhecem? Sim. Sim. Ele passava muito resumo. Tá entendendo? Que era para instigar você a conhecer o assunto. Porque quando você lê e você escreve sobre,
você aprende. Aí eu tinha essa questão. Agora, eu não tinha a questão da estrutura, mas eu sabia argumentar sobre o assunto. No meu caso, eu sempre tentava trazer uma referência histórica até para começar, né? Eu não tinha essa técnica, né? Que é uma técnica, né? Então, a gente É, pode um falar, contexto, inclusive, né? Uma disso, né? ferramenta, né? A estrutura, né? Como é que a gente monta a estrutura? A gente, inclusive, a gente trouxe aqui Luan, que é aluno do Malta Silveira, e ele até apresentou aqui, né, a forma que ele ia fazer, no caso, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Como é que vocês passam isso para o aluno? Tem uma estruturazinha assim fechada, porque inclusive isso é complicado, né? Porque muita gente faz do mesmo modelo, não tem isso, né? Como se Pode fosse acabar tirando como se fosse um modelo Padrão. padrão. Pronto. Exato. Preste Isso é atenção. cobrado pela banca ou não? Tipo assim, isso tá muito primeiro- igual aos outros. Primeiro você precisa saber que o ser humano ele não é um robô. Que ele tem um conhecimento de mundo desde o tempo que nasce. E aí, a prática de redação é trazer isso para a escrita. Nada mais justo do que você escrever o que você sabe, do que escrever o que você tem domínio. Então, a busca por repertório é uma busca pessoal. Não tem texto padrão. Tem texto para se apresentar, sim. A gente mostra texto no curso, não é, Lei? Sim. A gente tem modelos prontos boas para dizer, práticas, né? sim, para dizer assim, ó, esse é um exemplo. Cria o teu. Faz, dependendo do tema, do teu conhecimento de mundo, do que tu sabe sobre isso, tá? Alunos são seres pensantes, assim como todas as pessoas. Então, todos conhecem filmes, se não filmes, séries, se não séries, músicas. Tem alunos que vivem fone de ouvido. E aí, todos esses repertórios são repertórios de textos nota 1000. São repertórios de textos que se aproximam do que é chamado nota máxima. Então, é isso. É buscar o que o aluno já sabe e não montar ele só em a parte de um texto. A gente apresenta. Tá inseguro, não consegue lembrar, bate isso, normal, deu branco. E agora, né? Então, lembra daquele modelo que trabalhou, que se encaixa no tema. Exemplo, Constituição Federal, modelo em relação aos filósofos, que pode usar? Sim, tá? O corretor, ele não vai comparar os textos em relação a dizer assim, eita, Carol é de Bom Jardim e fez um texto que o repertório é igual ao de Arielle, que mora também em Bom Jardim. E agora, as duas treinaram os mesmos modelos. Vamos comparar? Não tem isso. Cada corretor é passado por 2 correções, tá? Não só um. Então, duas pessoas que corrigem. 2 pessoas já graduadas em língua portuguesa. E aí, esses corretores, eles vão analisar, tá? E a nota dos 2 que vai ser tirado aí em relação à média e dar a nota aproximada, ou 1000, ou aproximada a ele, dependendo de como você se comportar na redação. E é isso, é preparar o aluno com o repertório que ele sabe, com a proximidade do dia a dia. Então, E que ele sabe usar o repertório, né? Junto com a argumentação, que o foco principal é a argumentação. Mesmo se ele usar um modelo pronto, o que vai pesar é a argumentação. Ele sabe Porque, argumentar. exato, Sim. é o que a gente chama assim, o que nós falamos também, não existe um corpo que se movimente, que ande, que coma, que fala, que se comunique, sem um esqueleto. Então, o esqueleto é o que a gente chama do modelo pronto, o que ele vai encaixar, o que vai dar sentido ao texto. Então, o importante é o aluno não se apegar a eita, e agora? Eu só sei desse modelo. Faz ele e argumenta bem. E explica e encaixa o tema. E aí vai dar tudo certo, com certeza. agora sim, essa parte de referências, existe a referência boa e a referência ruim? Porque assim, você pode citar, por exemplo, um filme, mas pode ser qualquer filme, ou tem que ser aquele filme clássico Não, do... não, Ou não. conhecido demais. E a música, pode ser qualquer música, ou pode ser a música da Só Anitta, ou não pode po- ser uma música Cuidado aí. da MPB. Só não pode ter conceitos pejorativos, né? Então, nada de colocar músicas aí que vulgarize, músicas com alguns palavrões que nós sabemos que existe, tá? Capturem informações concretas para a produção do texto dissertativo argumentativo. Você lembra que você está escrevendo
um gênero que vai contabilizar bastante. Então, não coloque. Na dúvida, não vai. Termos pejorativos, não. E aí não tem, por exemplo, um melhor ou pior do que o outro. Eu posso usar, por exemplo, um desenho animado, ou posso usar, por exemplo, a citação de Carlos Drummond de Andrade? Exato. A gente até citou um exemplo, não foi ali, que Bob Esponja é igual a Carlos Drummond, por exemplo, ou é igual a Thomas More, que Cecília Meirelles vai ser igual a Mickey. Por quê? Porque é repertório. E repertórios são pertinentes, tá? Então, não coloca na cabeça que eu preciso saber tantos filósofos, eu preciso saber tantos autores, eu preciso estudar a literatura brasileira a fundo para ter uma pontuação máxima. É sobre o conhecimento de mundo do aluno, né? A bagagem de conhecimento que ele leva com ele. Exato. E investir em comparação o que ocorre no Brasil. Não adianta você colocar coisas soltas na redação. Sempre compara o que acontece com a situação brasileira. Sempre ligando os fatos. Exato. Sim. Fazendo um comparativo. Tem uma questão rapidinha. Como vocês estão falando sobre pontuação, você pode perder ponto, você pode ganhar ponto. É importante o aluno conhecer algumas regras básicas de correção da prova. Com certeza. É a matriz referencial. Se é matriz referencial, o aluno precisa saber de forma clara o que é competência 1, competência 2, até a 5. Poderia dar um exemplo de uma correção que o pessoal sempre peca ali e perde ponto besta, às vezes? Tem? Bora falar juntas então, né? C1. Sim, a competência 1 é mais que pesa, é a gramática da língua portuguesa. Então não é só redação, não. Tem vírgula, ponto, interrogação, A ortografia, né? ortografia e gramática também, né? Nível sintático precisa estar bem Tem aguçado para conexão. que erros de vírgulas, por exemplo, né, ali, que é o que Sim, mais o a mais gente que percebe em visualiza. relação à formação dos períodos, tá? É explicar para o aluno como usar uma oração subordinada ali dentro daquele período. É saber como montar os parágrafos e depois disso vai dar tudo certo. Bom, vamos montar uma redação aqui. Bora. Eu não tenho uma hora para isso não ainda. Quer dizer, se eu fosse Bem. fazer era uma semana agora. Uma Com as semana. novas regras, sim. Bem, mas vamos lá. Vamos começar uma redação. Você começa pela introdução, não é? Exato. Depois, Depois Os D1, desenvolvimentos. desenvolvimento 1, depois Desenvolvimento 2 desenvolvimento 2 e a e conclusão. depois conclusão. Qual conclusão seria- do desenvolvimento. Não. Conclusão do da texto. redação. Da A redação. conclusão do desenvolvimento você dá por uma leve linha ou metade de uma só, né, Lê? Dependendo de como você falar. Qual a diferença do D1 para D2? Porque a exposição de ideias vai dar por uma sequência lógica. Então, já na introdução você coloca a sua tese 1 e a sua tese 2. Se for falar em contexto histórico, fala o que aconteceu antes no desenvolvimento 1 e o que aconteceu repentino, por exemplo, se for o caso, no desenvolvimento 2, tá? Os dois estão em conexão. Estão em conexão, Sim. sim. Como se fosse um paralelo de tempo. Se for desenvolvimento histórico. Se não for, se for só explicativo, e aí pode desenvolver normal. A regra para o D1 e o D2 é clara e é a mesma. A introdução, o aluno acrescenta o tema, tese 1 e tese 2, porque é o cartão postal. Então, você vai mostrar para o corretor o que é que você vai falar. A problemática e os causadores da problemática social, que no caso é as teses que ela está referenciando aí. Aí por isso que tem duas teses. A tese 1 a gente defende no D1 e a tese 2 a gente defende no D2. E quando começa o desenvolvimento 1, é o que chama tópico frasal. É o elemento de retomada. Então, você vai retomar o que você falou anteriormente, porque vai fazer relação da problemática, que é o problema maior, com o problema que é referente a ela. São temáticas sociais. Todas as vertentes levam para problemas sociais. Logo no começo, vocês perguntaram a gente qual a Qual o tema lógica desse- do tema. tema. E a resposta foi a vertente. Então, estamos apostando em vertentes que há um tempo não caíram. É questão de lógica. Nenhum cursinho preparatório de redação vai dizer esse vai ser o tema e vai colocar todos os textos iguais ao dia. Pode acertar o tema, sim, mas com a forma lógica de organização diferente. Então, a gente não sugestiona, o tema vai ser esse.
A gente sempre fala, a vertente vai ser essa. Porque todas as vertentes giram em torno de um âmbito social. Então, bora citar um exemplo. Educação, Meio ambiente, justiça, cultura, cultura. tudo isso nós Mas falamos. Isso é as estão apostando vertentes. especificamente em uma vertente ou em duas vertentes? A gente estava analisando bastante, porque assim, no Essas cursinho... conexões que vocês fizeram aqui agora, de justiça e cultura, tem a ver? Ou você estava... São... Só citando Entendi. as vertentes. Não, mas elas vão falar agora, não vão? Ou não? Vamos sim. Certo. Primeiro, quando a gente parte da perspectiva de que o aluno precisa enxergar a vertente, a gente faz desafios internos no cursinho. E aí a gente pega os 2 últimos meses para trabalhar a redação com eles lá. Um tipo Enem da gente, XR. Então, o aluno ele vai produzir lá e essa vertente é muito, muito debatida antes da gente colocar. Porque imagina se uma das vertentes que a gente coloca for realmente o tema que o aluno vai testar, que o aluno vai produzir no dia. Então, as vertentes que a gente está apostando. Vocês estão fazendo muito suspense. A vertente que a gente está apostando é meio ambiente Justiça também. e educação. Tá nesses 3 ramos. Foi aí que vocês mais focaram os alunos. Isso, são 3 redações. Então, essas 3 últimas foram sobre literacia familiar, que é em relação... Literacia familiar. Exato. Que é em relação à educação. E nós trabalhamos questão do lixo em relação ao meio ambiente e também trabalhamos o tema justiça. Então, foram 3 aí. Meio ambiente faz muito Mas tempo não que só caiu, essas né? vertentes. Durante o ano, o aluno tem a Sim, preparação sim, sim, completa. a Ele preparação vê aí as completa. vertentes E gerais. na nossa apostila também Sim, tem tem suporte. em relação a eixos temáticos e aí como abordá-los, sabe? As 10 principais teses, e aí vai incluindo essa parte. Em relação ao lixo, muitos estão postando já, inclusive, porque faz muito tempo que teve. E uma das Sobre o meio coisas... ambiente, né? Exato. Lixo eletrônico também. Também. Agora Lixo sim, espacial. Lixo espacial também. agora sim, no caso, o tema do ano passado foi o quê? Foi a valorização dos povos tradicionais. Bem, A última redação? Sim. agora sim, Cada tema que ninguém sabe de onde tira, né? essa questão de literacia que fala, literacia Isso. familiar, é o que exatamente? Muitos dos nossos alunos colocou literácia, e com acentuação mesmo. Mas o correto é Não há, né? literacia. Literácia. Literacia. Literacia, Literacia. não literácia. E aí, por confundir o tema, eles colocaram acentuação, e aí perdeu muita pontuação. Foram alunos que desceu aí do 960 para 920 ou 900. Então, e ficaram preocupados, inclusive. Por quê? Porque uma acentuação faz com que você já fique aí penalizado na C1, tá? Então, literacia familiar é toda na perspectiva do que o aluno tem em acompanhamento em casa de literatura simples, básica, para depois ir para a escola. Então, desenvoltura em relação à aprendizagem de leitura, escrita em casa, para depois ter o acompanhamento da escola, na perspectiva de que o aluno não aprende só na escola ou só em casa, precisa ter esse complemento. Então, literacia familiar foi uma das nossas apostas aí para o eixo educação. Literacia, no caso, tem a questão de os pais apresentando a literatura para os filhos, é isso? Isso. Literatura que diz pelo nome, que é literacia, mas aí busca mesmo pela leitura e pela escrita. Porque muitas famílias ainda acreditam, né, que a educação é apenas na escola. Mas aí, primeiro, tem que partir de casa, né? Os pais incentivar os filhos a escrever, a instigar aí a educação deles. Então, essa literacia não tem a ver só com leitura no geral. Seria leitura na introdução da família, né? Em Exato, casa. Em exato. casa. Isso, Entendi. o suporte em casa. É uma palavra meio diferente, né? Que a gente não Já tá já acostumado. derruba você, né? Se você não souber o significado. E falando em palavra, é muito, muito importante a gente falar em problemática, né? Como problematizar o tema, porque o aluno coloca lá que um dos empecilhos é a importância da literacia familiar. É importante. É importante. Literacia familiar é muito importante. Como é que a gente vai problematizar? E aí, Lê? Aí a gente precisa colocar algumas palavras aí
que indica aí essa problemática, os desafios, os impactos, as barreiras, porque é um problema social. A escassez, a falta, as falhas, tudo isso indica aí uma problemática social. Se o tema vier a importância da leitura, por exemplo, a gente não vai falar que a leitura é importante, a gente vai falar dos desafios que tem para propor isso para a sociedade. Então, a escassez, a importância, por exemplo, tá? Entendi. Então, que aí é problematizar o tema. Você olha o tema, você isso observa é uma técnica, o núcleo. Né? De usar essas palavras. É uma técnica que precisa ser vista antes, para que o aluno não coloque o tema positivo. O tema do Enem não é um tema positivo. É um tema que é uma problemática social. Isso se vier, por exemplo, assim, desafios, já no tema fica mais fácil, né? Do candidato. Ele já vem problematizado, mas alguns não vêm. Aí, quando acontece isso, a gente tem que problematizar. Aí, uma dica é usar essas palavras. O estigma relacionado às doenças mentais. O estigma, preconceito, já está problematizado. Você tem que problematizar e resolver o problema. Resolver só na conclusão, né? A proposta de intervenção. A proposta de intervenção é uma das competências mais simples, porém, se o aluno não prestar atenção como abordar, ele pode se perder e aí ser bastante penalizado, porque cada item vale uma pontuação. Então, a gente tem aí agente, ação, meio ou modo, finalidade e detalhamento. Ah, Carol, segue uma ordem de como colocar. A gente lembra sempre que o agente é quem faz. Então, se a gente quer resolver, a gente precisa colocar... Quem vai resolver o problema. Exato. E, no caso, quem vai resolver tem que sempre trabalhar com a questão da sociedade, do governo. Isso. Né? Não pode só jogar a culpa no governo. Ah, né? não, de forma alguma. Né? Tem bastante. E colocar de forma clara que o governo é o culpado, tá? E aí colocar coisas que... ferem os direitos humanos. Então, aí também não pode. Tem que ter muito cuidado com isso. Vai falar do governo? Fala que ele mostra essa lacuna, tá? Que o governo ele é interferente ao problema, mas também não coloca coisas que vá denegrir a imagem dele já no seu texto. Ah, eu não gosto do governo, então eu vou... lascar o pau ali, para que eu vá colocar coisas que realmente faça com que ele seja culpado de tudo. Calma, também não é assim. Mas pode dirigir um culpado nessa redação, não? Ou não é interessante fazer isso? Se dirigir a ele para que ele resolva, para que ele ajude. Não só o governo, mas assim, culpar... Você não tem um problema da redação? Tem. Aí você não pode dar nomes, tipo... A culpa é do Ministério da Justiça que não faz isso. Não, o Ministério da Justiça, ele é necessário garantir o quê? Aí, dependendo do tema, você vai encaixar seus argumentos, tá? Então, sempre nessa perspectiva, é necessário, é preciso, é importante. Já no SSA 3, como é sociofilosófico, aí o aluno vai dizer que é preciso refletir, porque já é todo um âmbito filosófico, que foge um pouquinho do sociocultural. Não é, Lê? Sim. Tem uma questão aqui que... Ó, só nessa conversa que a gente tá tendo aqui, tá me dando vontade de fazer a redação. Então, bora escrever. Porque eu tô pensando o seguinte, eu tô vendo por onde não ir, né? Que elas estão passando aqui as dicas de por onde não ir, o que não fazer, e também o que fazer para dar certo. Então, eu imagino como preparados estão os alunos que estão participando com elas. Eu posso fazer um coração para eles? Porque realmente elas entendem mesmo sobre... Dominam o assunto. Eu queria voltar aqui numa questão importante, que a gente estava falando de ortografia, até porque a gente mesmo estava se cobrando essa questão do vício de linguagem. É uma coisa que você tem, assim... internalizado. E é muito complicado. Inclusive, a gente aqui eu mesmo tenho muitos vícios de linguagem. Não é isso, maninho? Muitos vícios de linguagem que a gente tenta superar. Porque a gente estava até discutindo uma vez aqui sobre os textos de entrada de conversa e tal. Aí sempre vinha na mente dele, quando ele finalizava o argumento, ele fazia, não é isso, maninho? Aí a minha resposta seria qual? É isso. Né? Mas fica uma resposta fechada. Aí a gente tá trabalhando isso para melhorar. E também a questão de porque, inclusive... Isso é um vício de linguagem que eu falei? Sim. Não é isso, maninho?
Sim. No caso do Enem, você tem a questão penalizado. dos porquês, não pode usar muito, né? Tipo, tem essa questão, né? É porque você trabalha com sinônimos, né? Quando você tem muito o que a gente chama de prática, você já está também internalizado na cabeça. Então, se você só fala aquilo, é normal que só vá falar aquilo sempre. Como a gente fala as gírias, por exemplo, né? Que não só os alunos de redação, como, por exemplo, normal no nosso dia a dia. E é muito difícil porque muitos falam, Escrevem escrevem o que como falam. falam. Exato. É escrever como Andando. falar. Andando, comendo. Não, mas tipo Tem isso assim, também, pô, o pessoal Sim, como se fala, fala né? assim, andando, comendo, varrendo, barrendo, né? Vai escrever dessa forma. tem a quantidade mínima de porquê, porque assim, eu lembro que quando eu escrevi a redação, tava lá escrevendo e eu já tinha colocado vários porquês, e aí eu queria. E tipo, não tem isso também, né? De Ei, você não usar muitos. Tem sim, é o que Aí a o que gente faz? fala. O que faz? Vá olhar sinônimo, meu amigo. Escreva antes do dia. Antes que eu digo, não é agora, porque o Enem Aham. já está bem próximo, é antes, um ano aí, coloca mesmo o sinônimo no celular ao seu lado, tá? E aí vá colocando, sinônimo para essa palavra, qual é? Eu tinha uma aluna que ela falava assim, professora, eu tenho uma listinha de sinônimos. Minha gente, ela colocava essa listinha antes de escrever, porque são palavras-chave de argumentação. Exemplo, é usar o porquê e outra vez usar o pois. E outra vez usar o visto que. Outra vez usar o haja vista. Outra vez usar como, por exemplo. Então, são sinônimos, tá? Para trabalhar e para não deixar essas palavras ficarem aí repetindo e repetindo. Como é que a gente pode monitorar isso? Eu usei uma palavra lá na introdução, aí eu vou usar a mesma palavra no D2. Normal, ninguém escreve de forma contínua sem repetir nada. Porém, você precisa ver a quantidade de espaço de linhas em relação à repetição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você repete 3 ou 4 vezes só na introdução, uma palavra, penalizou. E aí, seu texto tá aí com uma carga que você percebe, conforme a leitura, que vai repetindo. O aluno escreve para ser reconhecido. Logo, ele escreve para qualquer pessoa ler, não só é para um corretor ler. Todos os textos nota 1000 são textos que qualquer pessoa que vá ler vai entender. São textos que mostram retomada e são textos que não cansam em relação à repetição. São textos mais claros, né? Então A não é bom clareza. usar palavras muito complexas. Ou é? Depende de qual complexo seja. Eu quero ser chique na redação, então eu vou colocar muitas palavras bonitas, muitas palavras que eu não sei nem o que é, mas sei falar, né? Exemplo, quando a gente diz, vou colocar negligência, mas não sei o que é. Vou colocar pejorativa a palavra, mas também não sei o que é isso. Mas Pode como? prejudicar o sentido do texto, né? Você vai colocar a palavra que você não sabe. Então, sabe escrever, sabe que é uma palavra que tem sinônimo e é uma palavra que você consegue, coloca, é ótimo. É incrível o corretor pegar uma redação e ver que você tem domínio, que tem a escrita formal. É isso que a gente diz, é a escrita formal. Quando o aluno escreve palavras bonitas, ele está escrevendo formal. Então, vou usar, tem que saber. Tem essa de usar sem saber o que é, tá? Então, tudo aí para completar o sentido. Para uma boa preparação para o Enem, para o aluno ter ali 900 mais, ser um aluno 900 mais, qual que é o tempo, 6 meses, um ano, para ele se preparar totalmente para estar seguro para fazer a redação? Existe essa média? Existe sim. Para qualquer coisa na vida da gente é preciso de um tempo. E é preciso também de analisar como ele vai se preparar para isso. O que é que eu estou querendo dizer? O aluno, ele vem primeiro, segundo e terceiro ano e não se importa em fazer o Enem de forma antecipada para ver como é que vai ficar a gestão em relação a eu sei monitorar essas questões, eu sei praticar redação.
Hoje nós temos alunos do primeiro ano. Temos? Sim, Temos alunos do segundo ano. sim, E temos aluno também do terceiro? sim. Depende. Muitas pessoas gostam e precisam se preparar antes, tem um projeto do que fazer, do que pensar, o que eu quero esse curso e vai ser ele. Já tem outros que pegamos agora nos últimos meses, trabalho dobrado, mas aí estão correndo atrás de um prejuízo que deveria antes. A pergunta foi: qual o tempo necessário para que o aluno ele consiga aí o sucesso, né? Que tudo é dependendo aí do objetivo final. Tudo na vida da gente é uma rapidez muito grande. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente corre atrás, nem que seja 2 dias antes. Não é verdade? Então, cabe a monitoria do tempo em relação a eu vou investir nisso. É investimento, é técnica, é esforço. Muitas pessoas procuram um corpo malhado, um corpo que é o que você enxerga de corpo padrão, como bonito, e aí quer de última hora e vai, toma bomba, 15 dias acabou-se. antes do carnaval, Acabou. quer tá malhado, né? Minha gente, é prejudicial à saúde? Muito, bastante. Quem quer, trabalha. Quem quer, se esforça. É tempo, é luta, mas o resultado vai ser positivo. Então, treine. Treine seu corpo assim como treine sua mente. Treine sua mente por 1 ano, se for o suficiente. Treine sua mente por mais tempo, como os nossos alunos do primeiro e segundo ano, se for o suficiente para você. E busque sempre um resultado melhor. Não indico de forma alguma 4 meses antes, 2 meses antes. É normal acontecer? É normal. Sabe o que é que acontece nos concursos públicos, por exemplo? Todos deixam para estudar quando sai o edital. Não façam isso no Enem, vestibulandos. Façam isso pensando na vida de vocês. Então comecem no início do ano. Começou o ano. Comece a estudar. Comece a se preparar. No meu ano de vestibular, eu comecei a me preparar e consegui um intercâmbio. E aí eu fui buscar meu conhecimento na língua inglesa. O que é que aconteceu comigo? Cheguei arrasada. Meu Deus, ano de vestibular, o que é que eu vou fazer? Foi uma agonia, não foi ler? Sim, muito grande. Amiga. Muito. E aí eu tava na cabeça, ó, se eu não conseguir, foi uma escolha minha. E se não for agora, vai ser quando eu quiser. Então, o que é que eu fiz? Eu estudei o que deu. Não saiu meu nome na primeira lista, não. E aí chorei, porque muitos dos meus colegas entraram antes que eu. Não saiu meu nome na segunda lista de remanejamento. Me aperriei, sim, via todo mundo com a mochila nas costas, indo para a faculdade. E eu não. E aí eu fui estudar, eu não queria olhar a lista de nada não, já estava decepcionada, mesmo não fazendo no tempo adequado o que eu queria, mas eu tinha certeza no fundo do meu coração que isso era o que eu queria para a minha vida. Então eu fui, ajeitei meu tempo em relação, eu tinha hora para estudar. Então não somos trabalhados para fazer só isso, não somos trabalhados só para estudar, mas precisamos fazer isso o melhor e mais perfeito que a gente consiga. Então eu fui estudando e aí quando saiu meu nome, o pessoal do Mota que viu, que sempre acompanhava a lista, e aí, Carol, tu passou, parabéns. E aí minha reação foi, ajoelhei e agradeci a Deus por tamanha graça que eu consegui. E depois disso eu comecei a fazer o que eu queria, aquelas letras português, inglês. Então, trazendo uma perspectiva mais pessoal do que para a pergunta de vocês, eu acho que isso responde. Eu acho que você precisa não se preparar de última hora, você precisa reconhecer que é com muita luta e preparação, de forma correta, que vai chegar com que a aprovação chegue. Qualquer curso, o aluno é capaz de fazer o que ele quiser. A gente prepara no cursinho de redação a escrever, e a gente quer escrever para a vida. Então, a nossa escrita é de preparação. A escrita deles é para conseguir um sonho. Caramba. Foi bem... Agora, assim, a gente pode falar um pouco dessa questão do intercâmbio. Como foi esse intercâmbio? Foi maravilhoso. Eu Foi pra passei onde? 6 meses em Nova Zelândia. A primeira empresa me colocou para o Canadá, né?
Aí tudo bem, Carol vai para o Canadá. Fui a primeira do município Canadá? a passar. Foi a primeira de Bom Jardim a conseguir. Aí depois passou o pessoal de Umari no tempo da Justulino Ferreira Gomes. E o pessoal foi e eu fiquei. E fiquei muito triste porque a empresa não me colocou antes, mesmo eu tendo passado antes. E aí é o que a gente diz, que os primeiros serão os últimos. Então eu senti na pele o que é isso. Eu fui a última lista, último embarque do ano para a Nova Zelândia, não mais para o Canadá. Consegui sim, foi brilhante, sim, foi maravilhoso. Minha família acolheu super bem, foram assim, até hoje tenho contato com eles e foi fantástico. Me senti em casa, por isso Mas é difícil, aprendi né, não? bastante, muito, muito, é outra realidade, é outro país, é outra família. Muito, muito, muito complicado. Porém, foi muito produtivo. No sentido de aprender a língua, né? Isso, porque lá a gente não tem disso. Eita, eu quero falar alguma coisa, então eu vou falar contigo, tá? Não tem. Não tinha ninguém que falasse português. Não, tinha, assim, antes de ir para o intercâmbio, eles permitem que a gente escreva uma carta para mandar para lá. E uma das coisas é que eu gostava de criança. Eu sou a filha mais velha, hoje eu tenho 26 anos e Lili tem 21. Mas assim, rapidinho, antes de chegar nessa história. Esse intercâmbio, quando vocês vão para lá, precisa falar inglês ou não? Não, a gente faz o curso, né? Assim, Um preparatório, fazia, né? porque não tem mais o programa, infelizmente. O programa Ganha o Mundo, que foi no tempo de Eduardo Campos. E aí, o curso é feito pelo nível básico até o nível avançado. E aí, a classificação é por nota maior da média disciplina língua portuguesa e matemática e também das avaliações internas, que eram do curso. E quem conseguisse passava por uma entrevista na GRE Regional de Limoeiro. Depois da entrevista, quem se comportasse de forma melhor e respondesse no quesito de que eles perguntavam. Fui preparada para responder em inglês, mas ainda bem que a pergunta não foi. Aí, depois disso, passava. Mas não necessariamente você precisa ser fluente ou falar inglês. Você vai para aprender lá, tá? Esse é o intuito do Ganha o Mundo. Era, na realidade, de aprender lá. Pronto, eu te interrompi, você estava falando sobre sua família. Que Sua eu filha. peguei a infância... Não, minha filha não. Não, a sua filha. Sim, a minha irmã. Eu era filha. Eu era a filha mais nova e eu peguei a infância completa dela e gostava bastante de criança, por mais que me aperreasse muito. Tô brincando. Na carta eu descrevi que eu gostava muito de criança e eles me encaminharam para uma família que tinha uma adolescente de 15 anos, uma menina de 9 e outra de 7. E eram bem tagarelas e foi assim, com elas que eu aprendi muito, muito, muito. Sabe quando você trava e você diz assim, não vou conseguir falar? Pronto, quem me ajudava sempre, sempre eram as meninas. Lá você não tinha opção mesmo de falar português, né? Ninguém entendia. Não, de forma alguma. Se falasse, eu era assim, ai meu Deus, e agora eu vou falar o quê? Só pra você mesmo, sabe? E agora, meu Deus do céu? Agora assim, inclusive eu tenho contato Como é o nome com... disso aqui? Inclusive eu tenho contato com o pessoal de Umari. Inclusive a minha namorada Janile, ela foi também intercambista Sim, no claro. Canadá. E assim, até hoje ela tem contato com a família que Muito bom. trocam correspondência. Sim, Você também sim. tem contato com a família? Ou... Tenho, com certeza. Só pelo Facebook, aliás. E aí com as meninas e a dona da casa também. Inclusive mandei um presente de Natal. Eles gostaram bastante. Eles mandam também pra cá, mas aí demora bastante pra chegar. É uma burocracia tamanha. Manda no São João, chega no Natal, né? Demora. Bem, agora, assim, essa questão de ser professora. A gente tem duas professoras. É uma coisa de família. Porque, assim, a gente tem Carol, que hoje atua na ETB, né? E... Arielle. Arielle. Sempre é porque tá chamando ela de Lili, aí ficou na cabeça. Foi. Aí, no caso, que atua na 19 de julho, né? Isso. Como é que começou essa questão de ser professora? Principalmente você, se Pode inspirou falar. na irmã ou... Isso foi uma inspiração. Eu vendo sempre nela caminhando para esse ramo da educação, eu achava muito bonito. Então eu comecei a estudar também e segui o mesmo curso que ela. E consegui e se tornei a professora que sou hoje. Olha aí. Vocês fizeram que curso? Hoje eu tenho uma especialização em língua portuguesa e produção textual, mas aí a minha área é toda voltada à língua portuguesa e língua inglesa pela UPE. O primeiro curso foi
Primeiro curso foi graduação, na UPE. O segundo, Letras. exato, letras português e inglês. Você também? No meu caso, eu tô terminando ainda, graduando ainda em letras. Português e inglês Português e também. inglês também. Eu tive um período que eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E trabalhar e estudar ao mesmo É tempo. pesado. Hoje eu vejo uma realidade de dizer assim, cresci muito, evoluí muito, mas foi fruto de muita luta. E aí ela me vendo todo dia, fazendo essa rota e indo, eu ensinava o Mari, na Moacir Breno. E trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, e ela sempre estudando e me observando. E diz ela que foi inspiração, não foi? Sim. Até tá chorando, né? Não tô brincando. E ela se espelhou para que fizesse o mesmo curso. E depois disso, a gente começou a trabalhar na mesma escola. E caminhos distintos, mas num só coração. O curso foi pensado junto e aí a gente planejou juntas e hoje estamos trazendo um pouquinho da nossa história como motivação também para os meninos. Aí, se Se emocionou. emocionou. Disse que era se emocionou, se emocionou. Hoje você se sente realizada nessa... Bem muito, Sim, muito. Tá explicado, né? mas não acabei por aqui. Tive alunos de redação que foram para a área de ser também professora, que não é uma profissão simples, mas que disseram que a inspiração foi a gente. E, além disso, começaram a fazer letras também. É uma área que ainda não tem a valorização precisa. É uma negligência do Estado. É uma negligência governamental. Porém, professor, ele tem muito a ser e a fazer. A gente não ensina para aprender a ler, nem a escrever. A gente ensina para a vida. É uma grande missão. É muito, muito, muito grande mesmo. Então, quando a gente começou a ensinar e tivemos alunos para dizer assim, eu quero isso, e eu tenho você como espelho, eu tenho você como referência, isso é muito gratificante, sabe? É assim, é você trabalhar, você passar madrugadas, porque corrigindo de madrugada é correção que para mim é mais tranquila, em um ambiente que tem muito barulho, que forneça para o corretor coisas que você vá, de certa forma, não corrigir de forma como deveria, não é legal. Então, todo tempo investido é tempo que vai valer a pena. É tempo que é certeiro, sabe? É de dizer assim, estou plantando aqui e é por aqui que eu vou colher. E é por aqui que eu vou observar, acompanhar e regar para que esse fruto cresça e depois a gente colhe. E é uma colheita bonita. Muito. Porque a gente sabe que o aluno ele não investe só porque ele se espelha no professor. Ele investe porque aquilo vai do coração. Profissão é do coração. A vocação, Seja, né? vocação, exatamente. Seja professor, engenheiro, médico, psicólogo, enfim, qualquer profissão. Muitas pessoas começam o curso e, meu Deus, eu estudei tanto e agora me empenhei tanto, gastei e trabalhei tanto para que agora eu, no estágio, não me identifique. Já aconteceu isso. E acontece. Então, escolha o que o seu coração permitir nessa reta final. E quando vier o resultado, vá pela pontuação, deixe permitir. Quando a pontuação der para entrar, escolha o que o seu coração pede. Se mais à frente você vê que não vai ser bom para você, ou que você não vai fazer bem feito aquilo que você escolheu, desista, retorne, reconheça e faça tudo de novo. Enquanto houver vida, oportunidades terão. Enquanto houver força de vontade, com certeza, o aluno do cursinho da gente, ou qualquer outra pessoa que pensar assim, vai conseguir chegar a um resultado final, a um objetivo bom
e produtivo para a vida, porque vai se sentir feliz. Por mais que esteja cansado, vai ficar feliz. Eu acho que a profissão de professora, além de profissão, a vocação, é uma das mais belas E mais do mundo, importante, né? Que importante do formam mundo. todos os profissionais. Porque é ela que passa, por ela que passa médicos, enfermeiros, Justamente. juízes, tudo começa na professora. E hoje, eu fico triste quando eu vejo a inversão de valores quanto às professoras. Porque antigamente, quando a professora falava assim, eu vou falar com sua mãe, vou conversar com sua mãe. Meu Deus do céu, a gente tinha um respeito pelas professoras. E a nossa geração tem um respeito pelas profissionais, né? E quando a gente vê uma criança entrando na sala da aula, que a professora fala, fique sentado aí, por favor, que a gente vai ter que dar aula. O menino fala, não vou ficar não, fique se eu quiser. Tá entendendo? Normal, né, Lê? Normal. Então, vocês estão presenciando isso e eu fico triste com a falta de reconhecimento que é passado para as crianças para com os professores. Mas, assim, eu parabenizo as duas pela escolha da profissão Com certeza. e sigam criando referências, que é o que vocês podem dar de melhor para a nossa sociedade. História muito bonita de vocês. Bem, a gente está aqui num papo muito, muito bom, inclusive... Ainda tem uma pergunta aqui. Com certeza. Agora, sim, antes da gente se encaminhar para o final, né, que a gente já teve um papo muito interessante aqui sobre redações e sobre motivação também, né? Eu queria também focar nessa parte de motivação. O que vocês têm a dizer para o pessoal que vai fazer o Enem esse final de semana, assim, que está com o coração apertado, aquela ansiedade, o que vocês têm a dizer? Primeiro, falar o que a gente não falou ainda e que todo mundo precisa saber. Chegue no horário. Fique tranquilo. Separe tudo antes. Deixe certinho o que é que você vai levar para não estar na hora. Ai, meu Deus, e agora? Mãe, pega minha identidade. E o lanche, o que é que eu vou levar? Deixa antes. Separa como forma obrigatória documento com foto, RG, CNH. Separa de forma antecipada a impressão da local, né, de Isso, inscrição. comprovante. Um comprovante. Já está liberado já? Faz tempo. Sim. E também tem a segunda parte, que tem a assinatura do chefe de sala. E aí leva as duas folhas É a de forma comprovação de impressa. inscrição Isso. e a declaração do comparecimento. Então esses dois tem todos os dados já do aluno e embaixo tem a assinatura do chefe de sala. É importante tá tudo separado, tá? Lembrar o seguinte, aluno que escreve é aluno que observa até o bico da caneta. Cuidado. Caneta só preta. Preta. Transparente, né? Exato. Transparente o quê? Tanto a parte... eu até trouxe, tá? Pra que todo mundo Importante. não confunda, tá? Porque é necessário a caneta adequada e não só uma. Porque se uma falhar, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, aqui, tá? Transparente e também o fundo que mostra aí a tinta preta. Ah, Carol, tem uma que o bico é bem fininho, mas aí é laranja, né? A partezinha Sei de qual é. dentro, sabe qual é, né? Pronto, é a mais fininha. E aí, não, essa daqui, que é a transparente. Sabe por quê? Porque o chefe de sala pode bugar com isso. Teve casos que já aconteceu, tá? De o chefe de sala notificar, e aí é penalizado. Mas, por dúvidas, essa daqui, que é oficial, então ela é obrigatória. Além disso, leva um lanche leve. Nada de estar com salgadinho Refrigerante. E leva uma feira inteira, né? Biscoito. Não, com certeza. Uma marmita, né? Pra dizer assim, vou Piquenique. vou passar fome. Não é um piquenique e também não é uma refeição, gente. Vocês não podem perder muito tempo comendo, não, tá? Então, leva aí um lanche leve, maçã, uva, se gostar, tá bom? E se for levar biscoito ou alguma coisa, leva em saquinho transparente, tá? Tira Porque da aí embalagem. até, Sim. exato, porque aí até a água mineral precisa assim um rótulo.
e porque a comida vai estar lá com todos os rótulos. Então, se for levar biscoito, muito cuidado com doces para não baixar a pressão, né? Ou cuidado para não deixar a barriga não legal na hora da avaliação, tá? E também a questão dos objetos, né? Colocar no porta-objetos, para não deixar em cima da mesa. Isso vai ser ofertado antes do aluno entrar na sala, um saquinho, não é? Para que ele coloque dentro o celular. Muito cuidado, celular. Se for levar, desliga e antes de desligar, observa aí o alarme para ver se não tem nada para do nada o celular tocar e você perder. Eu não sei se na época que eu fiz tinha que tirar a bateria do celular. Só que alguns celulares agora, hoje como é que não vai tem mais, tirar? Não tem verdade. mais como. Antigamente era, porque aí os celulares mesmo eram aquela partezinha de trás, tirava a bateria e já Mas, colocava. no caso, se o celular tocar, você... Não, acabou. Eliminado. Eliminado automaticamente. Eliminado. Sim. Eliminado. Se o celular tocar, se você levar a chave dentro do bolso, se você levar pendrive dentro da bolsa. Eita, e agora? Meu Deus, esqueci. Esqueci de quê? Tem um pendrive na minha bolsa. Ou moeda. Gente, não pode. Evitem, porque aí quando for fazer a verificação, como é o nome? Esqueci. Para ver se tem Sorteado, metal. né? Não, homem. Aquele Aquela parte... detector de exato. metal. Mas O não detector. sorteiam as salas, né, para fazer? Para fazer o quê? Tipo assim, chega na sala e chama o aluno para fazer. Não, isso é para verificação da avaliação, para ver se os Sim. pacotes todos estão ok. Verificação no detector de metal sempre é feito quando o aluno vai ao banheiro e na volta, sempre antes ele observa e depois também para ver se está com alguma coisa no bolso ou alguma irregularidade. Então, qualquer coisa em relação a metal, tirem, tá? Não levem, não. Não corram esse risco. Eu participei, não foi o meu último concurso, mas o penúltimo... Pode ter papel no bolso? Não, porque aí cabe ao papel ter alguma informação. E se tiver alguma informação também pode ser Nem desclassificado. materiais escolares também, só a caneta, Isso, nada de tal, meu Deus. borracha. Borracha, lápis. E Eu já tava tivemos pensando aqui levar alunos uma fórmula. Já as fórmulas na anotadas. borracha, né? Não no bolso. Eu senti, quando eu olhei assim, eu já ia levar. Não pode, tá? E tivemos nos nossos desafios internos alunos que só se sentiam seguros em escrever a lápis. E aí foi bem complicado, porque tanto no rascunho, a folha de rascunho, quanto a folha oficial em relação à redação, e também o gabarito, qualquer coisa, gente, só caneta preta. Nada de borracha, nada de lapiseira, nada de corretivo, tá? E os itens obrigatórios são esses, tá? Impressão do local de prova, identidade com foto ou CNH, Comprovante de inscrição. comprovante de inscrição, né, que já é de forma impressa, e a caneta, tá? E o que não pode, pendrive, Artigos boné... de chapelaria, né? Bonés. artigos de chapelaria, exatamente. Eu só ando com boné. Tem menino que é assim, né? Não pode, tá? E relógio também não, porque aí vai a administração o tempo, tem os relógios digitais também. E tudo isso... Hoje não é mais você relógio, né? É um celular. você é desclassificado. Então, não pode perder essa oportunidade, tá bom? Saída com o caderno de provas só meia hora antes do término. Então, no primeiro dia, as avaliações vão de 1h30 da tarde até 7 horas, até às 19 horas, conforme o horário de Brasília. E depois disso, o segundo dia é de 1h30 até 6h30. Tá? Então, muita atenção a isso. Só pode sair com mas aí eles vão avisar, tá? Saída sem o caderno a partir de 3h30 da tarde. E com o caderno 6h30, não é isso? Exato. Fecha o cartão. 6h30 da tarde. 6h30 com o caderno. Se quiser levar com o caderno. Agora, Mas aí 3h30 sem o caderno. É um se Então vai até de 7 que horas eu a prova? indico. 7 horas. Primeiro dia. É um se de dizer assim, vou indicar a vocês que esperem. Como você vai saber do seu desempenho? Como você vai verificar as questões se você for tentar no próximo ano? Tem como imprimir? Tem, mas se você tiver ali, você vai ver o que é que você errou, o que é que você precisa melhorar. Então, é imprescindível que você aguarde essa avaliação, tá certo? E o Enem, ele não vê aluno como aluno. O Enem, ele quer você como candidato. O Enem é traiçoeiro. Estejam bastante preparados, porque você é qualquer um e é mais um, e está procurando uma vaga, e é o que tu quer, mas tu é um candidato, tá?
Então, todo o padrão rígido possível, como o Exame Nacional do Ensino Médio. É, Chat GPT, pode? Sim, em relação ao horário, sempre cheguem antes, tá? Uma hora antes, né? Então, Uma hora o que antes. chega antes é dizer assim, os portões abrem de meio-dia, então 11h40, 11h30 já chega. Almoça cedo, né? Nem Fecha de esse uma hora, ano né? tá assim, se tiver 30 quilômetros de distância, né, Li? O aluno ele tem como recorrer, ou A seja, mais de eita, superior não a deu para 30. superior a 30. Não deu 30 quilômetros de distância, não deu para chegar a tempo. Ou, eita, e agora? Aí ele pode entrar novamente no site do participante, no INEP, para solicitar O pedido. o pedido. E se for aceito, ele Uma vai nova fazer a prova. avaliação dia 12 e 13 de Isso é De novo? dezembro. novembro. Ou sempre... Isso é novo? É. O INEP puxou agora recente, bem recente. E além de ter postado recente, a dica da gente no grupo foi logo assim: se der, faça a primeira prova. Você não vai esperar pedir para que permita para que você faça novamente em dezembro. Ah, vou ter tempo a mais para estudar. Não caiam nessa. Se algo der errado e se seu pedido não for aceito, você vai perder o Enem 2023. Vai perder a única oportunidade que tem, tá? Assim, uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se tem isso ainda, mas o show dos atrasados, o pessoal correndo nos portões. Ah, isso é muito aquela- triste. É triste. É bastante, porque você vê alguém que se preparou tanto, né, para chegar atrasado, algumas vezes sai de casa cedo, mas não depende só dele, né, gente? Nós não dependemos apenas de nós. Teve uma menina, um caso, que é uma menina que saiu pra fumar. E Chegou cedo, aí saiu pra fumar, fecharam o portão. E ela ficou de fora. Então, quando chegar lá, o ideal é entrar na escola e ir logo para sua sala. Não ficar tirando foto, que aí também não pode. Entrou, acabou. É, de uma hora fecha, né? Os Exato. portões. De 1h30 começa o início das avaliações. E aí entra quando meio-dia, portões abertos, entra, fica na sala, aguarda um pouquinho, tá? Depois, quando começar, que já liberar o horário para ir ao banheiro, levanta, vai ao banheiro, tô com sono, vai lavar o rosto. Não tem essa de ficar com sono e dormir lá, não. Vai despertar, vai comer alguma coisa, coloca o cérebro para funcionar. E aí, eu sei que é muito cansativo, alguns alunos saem acabados, que é normal, né, gente? É É a normal. quantidade de questões. Muita gente sai, Exaustivo, muito, 90 questões. fora a E redação. uma O primeiro redação. dia é pesado. Você tem 45 questões de humanas, 45 de linguagens, mais a avaliação para dar conta de tudo. E depois que fazer ainda, passar limpo a redação, depois que fazer as questões, ainda colocar no gabarito. Muito cuidado com o gabarito também, para não Pra não marcar de errar. forma errada. E é isso, é muito, muito enfadonho. Mas vai dar certo. Manter a calma, né? Que dá É, certo. e depois desses informes, né, que eram precisos para que os meninos soubessem o que é que vai levar e o que não, agora vamos deixar uma A mensagem é mensagem. importante. Pode começar, Ali. Pode começar. Caros alunos, não só candidatos, vocês passaram todo esse tempo se preparando, se dedicando e agora é a hora. Vocês vão fazer uma única avaliação decisiva, o Enem 2023, para que seja caráter classificatório se vocês vão conseguir ou não dar início a um grande sonho. Vocês não estão preparados há pouco tempo. Vocês começaram a se preparar, se dedicaram para isso e agora é hora de resultado. Mostrem o que vocês construíram durante todo o ano. Estejam firmes e perseverantes no positivismo de que vai dar certo. E vai ser uma história linda. E depois, nós, professoras XR Redações, queremos te parabenizar, dar um abraço bem grandão e dizer: eu sabia, você conseguiu. E para quem não é do curso, aplaudir de pé e reconhecer que todo esforço vale a pena e dizer: aluno que estuda é aluno que consegue. Aluno que se dedica é aluno que vai em busca dos seus próprios sonhos. E é lindo, porque é o resultado
de um grande percurso para no último dia de prova, um dia que todos estão aflitos, todos estão nervosos, de dar o seu melhor e mostrar que tudo vale a pena e sonho é para ser realizado. Uma palavra que a gente falou no início do curso, que os alunos levaram, né, para a vida, é o comprometimento. Porque a pessoa que se compromete, a pessoa é aquela pessoa organizada, que sabe organizar o tempo, que tem essa logística aí, né, de organização, é uma pessoa que com certeza terá uma pontuação boa. Então a gente espera, né, enquanto cursinho de redação, que os candidatos, né, se mantenham calmos, que reflitam direitinho as informações e a gente espera muitas notas boas que estão vindo por aí. Se Deus quiser. E para terminar, a gente vai dar um abraço em cada um de vocês, mais um abraço das irmãs. Então, todos os candidatos agora, sintam-se abraçados por nós, sintam-se acolhidos, porque é disso que vocês precisam, só disso. Um abraço, um ombro amigo e uma palavra de que vai dar tudo certo. Preparado já estão, né? Sim, Olha aí que bonito. Agora deixa os filhos seguir a vida. Bem, então é isso. A gente agradece a participação de vocês. A gente que agradece. E assim, como é que faz se o pessoal quiser acompanhar? Qual é o endereço? Qual é o Sim, Instagram. sigam nossas redes sociais. XR XR Redações. no A gente tem o Instagram. Instagram, tá? E aí a gente sempre posta dicas também, tá? Quem quiser participar do cursinho, a gente tá com o sentido de não deixar só presencial, porque hoje ele funciona de forma presencial. A gente aluga a Escola São Francisco para que acolha os alunos. E quem não for participar de forma presencial vai participar de forma online. Não é, Li? Para a gente ter essa nova modalidade como suporte, tudo em benefício de quem quer aprender. Porque é isso, né? É construção, é comprometimento. Então é isso. A gente Então é agradece a participação. E vocês que estão acompanhando, não se esqueçam de se inscrever no canal, muito importante, não é, Maninho? Comentar, curtir. Compartilhar. E é isso, né? É isso aí. Fechou? Foi.